Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez comentando as novidades em relação à aplicação da penalidade de advertência por escrito. Então, aguenta aí que a gente vai falar mais sobre o tema. Bom pessoal, a advertência por escrito é uma das penalidades previstas lá no rol das penalidades do artigo 256 do CTB e também consta lá no artigo 267 de maneira específica em que hipóteses ali essa penalidade ela deve ser aplicada. Esse artigo 267 ele sofreu uma alteração pela Lei 14.071, em vigor desde o último dia 12 de abril, e que fez diversas modificações no Código de Trânsito Brasileiro, inclusive a necessidade de se publicar, do CONTRAN publicar a resolução número 845, que alterou a resolução 619 de 2016, que trazia de maneira mais detalhada o procedimento ali para a aplicação da penalidade de advertência por escrito. Então, o que é que você precisa saber? Primeiro, a data do cometimento da infração, para saber se você tem ou não direito à chamada aplicação automática da advertência por escrito, que foi a mudança trazida pela Lei 14.071, que eu já explico para vocês. Quando é que a gente olha? Qual a data referência para a gente? 12 de abril de 2021, que é quando entrou em vigor a Lei 14.071. Se a infração que você cometeu foi anterior a 12 de abril de 2021, então, para se aplicar a advertência por escrito, a gente observa as regras existentes na época, ou seja, 3 critérios. Um deles é um critério um tanto subjetivo, os outros 2 são critérios objetivos. Então, se você cometeu a infração antes de 12 de abril, o que é que se observa para saber se você tem direito ou não à advertência por escrito em substituição à penalidade de multa? Primeiro, se a infração foi de natureza leve ou média. Esse é o primeiro ponto que se observa. A infração foi grave ou gravíssima, então você não faz jus à penalidade de advertência por escrito, ou seja, vai ter que fazer defesa ali para não sofrer a aplicação da penalidade de multa a partir daquela autuação, daquele cometimento de infração. Então, o primeiro ponto a se observar é se a infração é de natureza leve ou média. Segundo ponto, se você é reincidente no cometimento daquela mesma infração nos últimos 12 meses. Por exemplo, o sujeito estava dirigindo ali com o braço do lado de fora, isso é infração média. E aí ele faz o pedido de advertência e é aplicada a advertência por escrito ao invés da multa. 6 meses depois ele comete outra infração com o braço lá de fora. Veja, há uma reincidência específica. Se fosse outra, o pedido era possível. Então se observa se há reincidência específica ou não. E a terceira condição é se a autoridade de trânsito entender que essa é a providência mais educativa, ou seja, aplicar a advertência ao invés da multa. Então, ele aplica a advertência, não tem multa, não tem ponto, não tem valor para o condutor pagar a partir do cometimento daquela infração. Isso se foi antes de 12 de abril de 2021. Se a infração ocorreu depois de 12 de abril de 2021, aí nós temos a previsão da nova redação do artigo 267 CTB, trazido pela Lei 14.071. Como é que funciona? Vai ser aplicado, ou seja, deverá ser aplicada a penalidade de advertência por escrito se você cometeu uma infração de natureza leve ou média e nos últimos 12 meses não cometeu nenhuma outra infração. Então a penalidade de advertência por escrito ela vai ser aplicada. Para você ter ideia, é nula a aplicação da penalidade de multa se o condutor tiver em curso nessa situação, ou seja, infração cometida depois de 12 de abril, ela é de natureza leve ou média e você não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, você tem direito à advertência por escrito, ou seja, o órgão de trânsito ele deve aplicar a advertência por escrito para você e não a penalidade de multa, que seria o registro de pontos ou a cobrança de um determinado valor a partir do cometimento da infração. Então fique atento a isso, observe a data, a infração foi antes de 12 de abril, vale a regra anterior que eu expliquei para você no início do vídeo. A infração foi cometida depois de 12 de abril, é de natureza leve ou média, você não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, você tem direito à advertência por escrito, o órgão de trânsito vai ter que aplicar a advertência, você não tem a multa para pagar no registro de pontos no prontuário, conforme redação do artigo 267 CTB, dada pela Lei 14.071 de 2020 e também pela resolução 245 de 2021 do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Beleza, gente? Ficou com dúvida? Concorda com algo? Discordial, fica à vontade, deixa aí nos comentários. Você sabe que a ideia aqui é aprender todo mundo junto, beleza? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.